Graças a Deus. 10º dia, 10ª ministração. E eu creio que o Senhor, como eu venho dizendo, o Senhor já tem falado aos nossos corações de forma extraordinária. E eu creio em algo que mais do que aqui, acho que depois estou incentivando os irmãos porque eu gostaria de ver isso mesmo. Eu creio que mais do que aquilo que nós temos ouvido é aquilo que tem acontecido nas nossas casas. Não é verdade? Quando nós vamos para casa, refletindo naquilo que, compartilhando uns com os outros o que Deus tem feito. E eu posso testificar que lá em casa, hoje mesmo, a Helena preparou o almoço para a gente, e eu estava terminando de escrever a ministração, e eu sentei e brinquei, posso ministrar para você? Ela, pode. E a gente começou a conversar, daqui a pouco ela soltou uns negócios, eu falei, gente, eu preciso anotar isso aí. Aí eu conversando e falando, e como tem sido poderoso. E eu queria te incentivar, se você não tem feito isso, eu acredito que todos nós estamos fazendo. Mas não fique só com aquilo que você ouve daqui. Pegue aquilo que nós temos sido ministrados e faça isso valer. Pratique na sua casa. Compartilhe com aqueles que estão aqui e com aqueles que não estão. Se tem alguém na sua família que não está aqui, você é um canal de bênção. Se toda a sua família está aqui, então produza isso. Faça com que isso seja a realidade, que saia da teoria, que saia simplesmente da letra, daquilo que nós ouvimos, e passe a ser a realidade da nossa casa. Que a nossa casa seja um lugar onde o Senhor tenha liberdade, porque todos nós nos perdoamos, porque todos nós olhamos uns para os outros e olhamos com o olhar de amor. Amém? Você recebe essa palavra? E o tema que nós vamos compartilhar nessa noite é: ninguém pode perdoar por você. Você pode me ajudar? Fala aí, ninguém pode perdoar por você. Amém? E antes da gente, a lição 10, você pode abrir a sua revista, mas antes da gente entrar na revista, eu estava meditando e o Senhor colocou algumas coisas no meu coração. Eu gostaria de ler alguns textos e compartilhar algo como uma introdução, e depois a gente entra na lição. O que eu mais achei interessante foi que essa lição foi escrita pelo pastor João Gouveia, homem de Deus, admiro muito. E ele começa a lição, e aconteceu, a pastora, a irmã Lisete, vamos aprender, né, irmãos? Ela disse que ela escreveu a segunda lição, né, da revista, que tem como tema Lançando Fora Toda a Raiz de Amargura, e ministrou a lição 7. Lição? Agora esqueci qual que é. Hoje é a 10, né? 8, isso, a lição 8, que é o perdão lança fora toda a raiz de amargura. Então tinha relação. Quando eu comecei a estudar, o pastor fala a lição inteira sobre a cadeia que a mágoa produzia. E a lição que eu escrevi, uma cadeia chamada mágoa. Então, tá tudo, Deus é bom. Até no sorteio lá que o pastor fez na hora de escolher quem ia ministrar, o Senhor direcionou tudo e Deus tem sido bom. E eu queria ler com vocês e construir algum entendimento antes, depois, para a gente ir entrando naquilo que o Senhor colocou no coração do pastor João Gouveia, e a gente ministrar e compreender tudo que o Senhor tem para falar com as nossas vidas. Queria ler com vocês Lucas 17, 1. Você pode ler comigo? 1, 2, 3. Que levem um povo a tropeçar, mas ai da pessoa por meio de quem vem os escândalos. Amém? Em outras traduções, essa é a King James atualizada, a King James fiel, diz o seguinte: então ele disse aos discípulos: é impossível, mas as ofensas virão, mas ai daquele por quem elas vierem. Deixa eu te contar algo. Nós estamos na terra, vivendo nessa terra, andando nessa terra. E enquanto nós estivermos aqui, nós iremos ter a oportunidade de receber e também dar ofensas. Vou repetir. Enquanto nós vivemos nessa terra, enquanto nós estivermos neste lugar chamado planeta Terra, ou se de repente a gente for para Marte, aí, porque estão dizendo que a gente logo o homem chega em Marte, né? Ou qualquer outro lugar onde tiver pessoas, deixa eu te falar, eu e você teremos a oportunidade de nos ofendermos. Amém? E eu quero fazer uma pesquisa aqui só para ver se você se enquadra. Quem é corintiano aqui? Você vai se ofender. Então aí os São Paulinos falam: tô bem. Quem é São Paulino? Palmeirense? Santista? Quem respira
todo mundo. Se eu e você respiramos, comemos, bebemos, fazemos qualquer coisa, deixa eu te falar, eu e você teremos a oportunidade de nos ofendermos. Hoje eu quero, nessa primeira parte pelo menos, me ajuda a pregar. Fala, você tem a oportunidade de ofender-se, tá? Se ofender, fala aí. Só que tem uma coisa, todos nós temos a oportunidade da ofensa, mas o que tem de diferente, o que há de diferença é o que nós faremos com a ofensa. O que determina, o que nós fazemos com a ofensa vai determinar o meu e o seu futuro. Vou repetir, o que eu faço com a ofensa vai determinar como será o meu e o seu futuro. E aí, rápido, eu quero construir isso no seu coração. Talvez você já tenha ouvido isso, mas eu estava meditando, estudando, ouvindo algumas coisas, e o Senhor colocou no meu coração para a gente meditar nessa linha. Preste atenção, quando nós recebemos a ofensa, ou nós ficaremos mais fortes, sairemos delas mais fortes, ou nós ficaremos amargurados. Entende? Deixa eu te falar outra coisa. Nós não seremos mais os mesmos após a ofensa chegar até nós. Depois que a ofensa chegar a você, você não será mais o mesmo. Depois que a ofensa chega a mim, eu não sou mais o mesmo. Porque ou eu saio mais forte, ou eu fico ainda mais amargurado. Faz sentido? Aí você pode repetir comigo. Eu não serei mais o mesmo depois de me encontrar com ofensa. Aí você fecha os seus olhos e diz assim: Senhor, em nome de Jesus, me ajude a escolher o seu caminho. Amém. Glória a Deus. E para a gente, eu quero ser bem rápido para que não case, para que você não fique cansado, nem para ouvir depois um jovem outro falar: hoje o dia vai ser longo porque o pastor Marcos Gabriel vai ficar falando até umas horas. Não, vou ser bem rápido hoje, tá bom? Um exemplo de alguém que escolheu o caminho da amargura. Davi entra na vida de Saul. Em um determinado ponto, quando nós vemos lá, Saul foi escolhido por Deus, não porque Deus queria, mas porque o povo pedia um rei. O povo via as outras nações em volta e via todas elas tendo reis, e Israel não tinha rei. E aí em determinado ponto o povo começou a pedir para um rei, e o Senhor fala: já que eles querem um rei, dê um rei a eles. E Saul é coroado rei, e começa o seu reinado bem. Porém, chega um determinado momento, Deus manda ele ir até os amalequitas e exterminar todos eles. Chega e fala, Deus fala assim: vai até lá e mata todo mundo, mata o animal, até tudo, não traga nada, não traga riqueza nenhuma, bota fogo em tudo, extermina. Porque esse povo havia ofendido gravemente a Deus, Deus tinha dado oportunidade de arrependimento, eles não se arrependeram e Deus mandou exterminá-los. Só que Saul desobedece a essa ordem. Você conhece essa história, você já pode ler lá, o livro de 1 Samuel narra toda essa história. Ele desobedece, ele mata parte do exército e traz uma parte do povo cativo, traz o rei junto, traz as riquezas, e aquilo desagrada profundamente ao Senhor, porque Saul desobedeceu ao Senhor. E aí tem todo um processo. Samuel fala com ele, fala: você desobedeceu ao Senhor, Deus não se agradou dessa sua atitude. Ele fala que se arrependeu, mas continua na desobediência. E aí a palavra de Deus vai dizer que um espírito maligno se apossou de Saul, e ele ficava extremamente perturbado. E aí as pessoas ouviram falar a respeito de um menino chamado Davi, e chamam ele para tocar para Saul. E você conhece essa história, que quando Davi tocava a harpa, o espírito maligno saía, deixava Saul e ele ficava em paz. Assim Davi entra na sua vida. E aí passa alguns anos, passa algum tempo, Israel estava em guerra contra os filisteus, e ele se dá, em um determinado momento, Davi, o seu pai manda Davi ir até com seus irmãos que estavam na guerra para levar para ele alguns mantimentos. E aí ele chega lá, vê o povo de Israel do lado de cá todo acuado, meio com medo do que está acontecendo. Aí ele olha, tem um cara um pouquinho mais de 3 metros de altura, gritando: e aí, não tem homem aí do outro lado não? Vocês vêm ou não vêm? Em outras palavras. E aí você conhece essa história, tem o episódio do gigante. Davi mata esse gigante.
E antes, quando ele chega lá, ele pergunta assim: o que darão para aquele que vai derrotar esse gigante? Aí falam: ele e a família ficarão livres dos impostos, receberá uma fortuna e a filha do rei, e casará-se com a filha do rei. Ele fica: opa! Aí ele fala: quem é esse camarada? Pensa que é para falar contra o exército de Deus vivo? Vai lá, derruba o homem. Inclusive, abre aspas, esses dias eu estava vendo. A gente acha que a funda é um negocinho, a pedrinha bateu, o cara fala: nossa, ui. Não, eu vi um rapaz usando uma funda, irmãos. Rapaz, a pancada foi um negócio de doido. Depois você procura lá. É muito, muito legal. Fecha aspas. Derrubou o gigante, matou ele, caiu nas graças de Saul. Saul adota praticamente, porque ele não volta para sua casa, ele passa a morar junto com o rei nas proximidades, porque estava prometido a filha do rei, ele era um príncipe. E aí o tempo passa, Davi começa a guerrear, tudo que Saul manda ele fazer, todas as missões que Saul manda, ele vai e vence as batalhas, e vai passando o tempo, Saul coloca Davi como chefe do seu exército. Isso agrada tanto ao povo como aos conselheiros do rei. Só que em uma determinada batalha, Davi volta. E as mulheres vão ao encontro dele e começam a cantar. Você pode ler isso em 1 Samuel 18, 7, que diz: e as mulheres dançavam e cantavam: Saul matou milhares, e Davi dezenas de milhares. Saul ouviu isso. Eita! Isso, a hora que Saul ouve isso entra no coração, a ofensa entra no coração de Saul, e ele decide que vai matar Davi. Preste atenção. Não foi nada que Davi fez contra ele. Foi algo que a fofoca que chegou aos ouvidos de Saul fez com que ele decidisse matar Davi. Repete comigo: ninguém pode perdoar por mim. Saul decide que vai matar Davi. Por quê? Porque Davi estava ameaçando aquilo que Deus deu para Saul. E preste atenção, abre parênteses. Tome cuidado para não se ofender com aquilo que disseram ao teu respeito. Tá entendendo? Entende? Faz sentido? Tome cuidado. Busque a fonte. Não dê ouvidos. Chegou até você e fala: ok, blinde o seu coração no bom sentido, não levante fortalezas, como falei lá no dia 5. Mas guarde o seu coração em Deus. Não permita que a ofensa entre no seu coração, porque aquilo que disseram. Vá até a fonte, resolva-se. Amém? Voltando aqui. Outro exemplo agora de alguém que decidiu pelo caminho do Senhor. José. Você pode ler a história dele de Gênesis 37 até o Gênesis 45. Não tem como a gente ler aqui, mas você conhece. José, mesmo com toda a traição, você conhece a história, filho de Jacó, o filho de Raquel, da mulher amada, porque ele foi o primeiro da mulher que Jacó mais amava. Ele fez para ele uma túnica, e aquela túnica representava algo. Quem tinha aquela túnica diferente estava sobre os outros, ou seja, era alguém importante. Somente alguém que tinha uma túnica igual àquela que José recebeu era considerado alguém que lideraria a família, ou seja, você é o mais importante, você é o mais querido. Aquilo causa inveja, a ofensa entra no coração dos irmãos de José, e eles decidem. Aí José passa um tempo, ele conta um sonho, dois na verdade, onde o primeiro, José diz que os seus irmãos iriam se dobrar diante dele. E no segundo, ele diz que o seu pai, sua mãe e os seus irmãos iriam se dobrar diante dele. Aquilo entra no coração dos seus irmãos, a ofensa entra no coração deles, e eles decidem que vão matar ele. Aí, em determinado dia, o José está indo até eles, e eles falam: lá vem o Senhor, nosso Senhor, vão matar ele, porque se a gente matar ele, ele não vai nos liderar, não vai ser o nosso governante. E aí você conhece a história. José é jogado no poço, passa de um determinado momento, Judá vê a tribo dos ismaelitas passando, vende José como escravo. José é vendido para o Egito, vai trabalhar na casa do Potifar, que era da guarda, chefe da guarda do rei. Aí tem aquele problema com a mulher, a patifaria lá, né? A Potifosa, como você quiser chamar ela,
a mulher do Potifar, que se apaixona por José e decide que vai deitar com ele. Esse homem vai ser meu. E aí acontece todo aquele processo, ele foge, diz não, 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 até que um dia ela cerca ele, ele fica acuado, ela agarra suas roupas e ele foge todo pelado, e ela com as roupas e grita: estupro! Ele é preso. E aí, não sei se você já pensou nisso, mas a gente quando fala de cárcere, o que você pensa? Nós lembramos dos filmes americanos, aquelas prisões onde somente tem uma pessoa, a pessoa toda tomando banho, né? Um banheirinho, uma privada assim simples, uma cama até de certa forma aconchegada, comida todo dia, comida bem alimentada, aqueles caras fortão com uma bandana assim, andando todo musculoso, levantando peso na academia. Não é isso que a gente pensa? Cárcere. Preste atenção. Era para ter matado José. Concorda comigo? O camarada tentou estuprar, entre aspas, acusação, a mulher do chefe da guarda de Faraó, um escravo. O que era para fazer com esse camarada? Mata ele. Ele é jogado na onde? No cárcere. Ou seja, matar é muito fácil. Joga ele no pior lugar que existe nesse lugar, para ele ficar lá, e José fica por 2 anos lá. E nós não vemos José lidando em nenhum momento, deixando a ofensa entrar no seu coração. E aí passa o tempo, tem todo o processo com o padeiro e o copeiro do rei. E aí você conhece a história, José interpreta os sonhos de cada um deles, e aí o copeiro é restaurado a servir o rei, e o padeiro é morto porque estava tramando contra o rei. E aí passa todo um processo, e aí um dia o faraó tem um sonho, aí o copeiro lembra de José, José interpreta o sonho e é instituído governador. Só que olha que interessante, em nenhum momento você vê José, a palavra não mostrando que José escolhe não deixar a ofensa entrar no seu coração. Ele escolhe obedecer a Deus. E aí é interessante pensar no seguinte: José, ele tinha um sonho, ele teve um sonho, Deus mostrou um sonho a ele, que ele iria governar os seus irmãos. E ele, aqui abre parênteses, tá? Eu imagino e eu acredito que José estava achando que ele ia ser, Deus ia colocar ele como chefe da família. Só que o plano de Deus era que José iria salvar o mundo conhecido. Entende isso? O plano de Deus era colocar José numa posição extremamente importante, porque ele seria um agente de salvação para toda a terra conhecida. Porque quando você começa a estudar e começa a perceber que o Egito, ele se torna dono de todas as regiões, de todas as terras vizinhas, porque a comida acabou, não tinha mais dinheiro. Aí você vê os próprios irmãos de José, dizem o seguinte: nós não temos mais dinheiro, toma a nossa terra, a nossa terra é sua, e você não nos dá comida. Lê lá depois. Entende? A posição. Imagine se esse homem andasse ofendido. A hora que ele visse os seus irmãos, o que ele faria? O que ele ia fazer? Matá-los. José, se ele toma essa posição, ele iria matar a descendência, os descendentes, os ancestrais o caminho por onde Jesus estava vindo. Olha como é sério. Mas ele escolheu não se ofender, porque ele entendia que nada poderia acontecer na sua vida se Deus não permitisse, uma vez que ele era obediente. E aí lembra que eu falei que o Saul quis matar o Davi, porque ele falou: Davi vai tomar o meu lugar, tomar aquilo que Deus me deu. Lembra disso? José escolhe não se ofender e obedecer a Deus, porque ele sabia que Deus tinha um plano e ninguém pode mudar os planos de Deus ao meu respeito, a não ser eu mesmo. Se você se pergunta: Deus, quais são os seus planos? Por que é que eu ainda não vivi os seus planos? Tome hoje como um tempo para analisar. Qual foi a sua atitude? Qual tem sido a minha e a sua atitude diante da ofensa? A atitude de Saul foi se ofender e matar Davi. Lá atrás, desobedecer e depois infligir contra Davi. E a história, você sabe o final da história de Saul. Fica louco e se mata.
José escolhe não deixar a traição, a ofensa e o escândalo entrar no seu coração, e o final da história, ele é usado por Deus para salvar o mundo. Está acompanhando? Mais uma coisa, em nenhum momento nós vemos José reclamando da vida, reclamando da situação, das situações, ou murmurando, porque Deus, o Senhor disse para mim que eu iria governar sobre os meus irmãos. Deus, e agora eu estou no cárcere. Não, você não vê isso, porque Deus não gosta, Deus odeia a reclamação. Você pode me ajudar a pregar? Fala, pro irmão, fala, Deus odeia a reclamação. Quer que eu te prove? Judas capítulo 1, versículo 16. Lê comigo, 1, 2, 3. A murmuração é um pecado, pois demonstra que não aceitamos o que o Senhor tem feito em nossas vidas. A murmuração, toda vez que eu e você reclamamos, murmuramos, e começamos por que estou vivendo isso, Deus? Por que eu estou vivendo essa situação? O que nós estamos fazendo é, Deus, o Senhor é incompetente, o Senhor não está sabendo gerir a minha vida. Não aceito a tua vontade para a minha vida. E aí a gente acha que pode fazer melhor. Tiago 5,9 diz: irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Outro texto, 1 Coríntios 10:10. E não murmureis como também alguns deles murmuram, e perecem pelo destruidor. Mais um, Filipenses 2,14 e 15. Fazei todas as coisas sem o quê? Nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Deus odeia a reclamação. Não empreste mais os seus lábios, que nós não paremos de emprestar os nossos lábios à reclamação, porque a reclamação faz com que a ofensa entre no nosso coração, e quando a ofensa entra no nosso coração, nós deixamos de perdoar, e quando nós não perdoamos, nós vivemos em uma cadeia, e quando dentro dessa cadeia, Deus não cumpre o seu propósito em nossas vidas. Amém? E aí Mateus 6,14, agora entrando um pouco, usando a revista, diz o seguinte: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará a ofensa de vocês. Um professor num curso de psicologia, vou ler com vocês, você pode acompanhar aí a introdução. Um professor num curso de psicologia explicou o resultado da ausência do perdão, comparado a um cárcere. Como existe um encarcerado, há um na espreita, vigiando para que a pena seja devidamente aplicada. Enquanto o perdão não é liberado, o carcereiro fica compromissado com ela, como se a pena tivesse dois efeitos: um para o encarcerado, outro para o carcereiro, que fica encalhado sem caminhar. Repete comigo: ninguém pode perdoar por mim. A nossa vida, quando nós decidimos andar pelo caminho da amargura, nós entramos nessa cadeia. E dentro dessa cadeia, como nós já ouvimos aqui algumas vezes, e o autor diz ali a nós não é uma cadeia de dois efeitos. Tem tanto o encarcerado, que é aquele que nos ofendeu, como nós, como carcereiros, que ficamos lá garantindo que ele não vai fugir. E ambos estão presos sem caminhar. Quem não libera perdão acumula, presta atenção, rabugice, opressão, desejo de vingança, desânimo, falta de sensibilidade. Pensemos na nossa vida. Andamos rabugentos? Como está o nosso relacionamento uns com os outros? A gente parece sei lá.
Sabe, já viu aquelas pessoas? Você passa pela pessoa, você nem entende, mas sabe que a pessoa está só murmurando, resmungando. Meu Deus. Vivemos oprimidos. O desejo de vingança tem tomado o nosso coração. Estamos sempre desanimados. Falta-nos sensibilidade. Presta atenção nisso. Eu não me importo como os outros vão receber. O problema é dele. Eu sou mais eu falo do jeito que eu quero. Mas esse outro lado vai receber diferente. Não tem problema, o importante é que eu falei. Princípio libertador. O perdão é um instituto, um princípio libertador. E não pode ser terceirizado ou contratado. Não dá para chegar lá e pagar por ele. No Sermão da Montanha, em Mateus 6,14, o mestre nos instrui que a regra para sermos perdoados é perdoar. A regra, pois se perdoares as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará a vocês. O princípio que norteia a vida de Jesus na terra foi o princípio da cruz. Vou repetir. O princípio que guiou Jesus nesses dias na terra foi o princípio da cruz. E foi tudo o que realizou, objetivou o resgate do homem e não o seu próprio interesse. Ou seja, Cristo, quando veio à terra, o seu objetivo, o que guiava a sua vida era a cruz. E vamos entender isso. O foco na vida, na vida nova liberta, resgata, leva ao status quo, anticonduzido o homem ao status de Adão pré-queda. Ou seja, alguém que sabe e aprende a perdoar, vive uma vida de liberdade. E o seu status, ou seja, a maneira como vive, não é do homem caído, não é do homem cheio de ressentimento, pecado, tristeza, morte, inimigo de Deus, distante de Deus, afastado de tudo. Mas alguém que libera perdão é alguém que vive como o homem andava com Deus lá no Éden. Alguém livre, alguém que não tem maldade, alguém sensível, alguém que ama a Deus e é amado por Ele, alguém que se relaciona com Deus, alguém que tem liberdade. Assim Jesus nos orientou: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Lucas 9, 23. Estão acompanhando, irmãos? Estão comigo? Diga comigo: ninguém pode perdoar por mim. O perdão libertador faz parte de tomar sua cruz. Para o homem natural, a liberação do perdão pode ser inconcebível. Se você e eu analisamos as histórias que contamos no começo, rapidamente pense comigo. Se você é José, coloque-se na posição de José. Seus irmãos pegam você e jogam você dentro de um poço e falam: vou te matar. Depois falam: não, vou matar não, vou fazer pior, vou te vender como escravo. E preste atenção, nós estamos falando de um tempo onde aquele homem, ele estava esperando e tinha sonho, e ele sonhou, Deus deu um sonho para ele que ele ia ser chefe de uma família rica, pois a família dele era rica. Naquele momento, a sua vida foi transformada de um jeito que ele estava em caminho, de nunca um caminho sem volta, que é um caminho de escravidão. Não tinha como resgatar ele. Não havia mais possibilidade. Como eu e você agiríamos diante dessa situação? Consegue imaginar comigo? Como seria a nossa postura diante de tudo isso? Se nós pensarmos como um homem natural, é inconcebível. O desejo de vingança ia tomar o nosso coração, e muito provavelmente a nossa fala, quando estivéssemos naquele cárcere onde José passou por 2 anos, eu nem sei como que devia a situação dele, não sei nem se tinha sol, eles davam um pouquinho de comida só para ele sobreviver. Provavelmente o seu sentimento era: e quando eu sair daqui, eu vou matar todo mundo.
Eu vou primeiro, aquela mulher do Potifar, ela vai ser a primeira. Depois eu vou atrás dos meus irmãos. E o meu pai que não fez nada. É verdade ou não é? Se nós pensarmos como homem natural. Agora, quando nós somos lavados e remidos pelo sangue de Cristo Jesus e temos um pensamento de libertador, de alguém que pensa como Cristo, como deve ser o nosso pensamento? Aleluia. Uma fraqueza, mas o olhar de Jesus é elevado a um novo nível conduzido pelo Espírito. O exercício da nova criatura e a força vigente dos frutos do Espírito, ou seja, quando nós recebemos o novo nascimento, quando nós entramos a porta da salvação e recebemos Cristo Jesus, todo o sentimento de amargura, tristeza, rancor, falta de perdão, tudo de mal que tínhamos, tudo aquilo que as obras da carne, todo o amor no pecado, toda iniquidade se transforma e nós recebemos algo chamado o fruto do Espírito, que é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Quando eu e você somos cheios do Espírito Santo e recebemos o novo nascimento, aí sim temos condições de perdoar. O apóstolo Paulo ainda completa: os que são, lê comigo Gálatas 5, 24. 1, 2, 3. Aleluia. Os que estão em Cristo Jesus crucificaram a carne, ou seja, as vontades, os desejos deste mundo. Eles todos os dias morrem. E todo dia nasce um novo homem, um homem chamado por Deus, um homem segundo o Espírito, um homem segundo Cristo, alguém que ama, alguém que perdoa. Faz sentido? O princípio da cruz, vivido por Jesus na terra, é o mesmo que ele espera de nós: crucificar o velho homem e as suas limitações, inclusive a falta de perdão. Está entendendo? Quando nós aceitamos a Jesus, nós começamos um processo. Começamos a viver um processo de transformação. Certo? E as primeiras coisas que acontecem conosco é o seguinte: quem bebia, não bebe mais, porque normalmente perde o sentido. Daqui a pouco, eu costumava falar palavrão, não falo mais. Não porque ninguém veio, chega assim, parar de falar palavrão. Não. Vamos lá, quem aqui bebia antes de servir a Jesus? Tem alguém aqui? Quem falava palavrão antes de servir a Jesus? Alguém chegou para você e falou assim: você tem que parar de falar palavrão? Alguém chegou para a senhora e falou: você tem que parar de beber? Foi algo? Foi ou não? Se não foi, pode falar. Foi algo que veio de dentro para fora? Não foi? Isso é o processo de transformação. E olha que interessante. Começa pelas coisas visíveis. Começa por falar palavrão, o tipo de roupa, o tipo de amizade, os lugares onde frequentamos. Mas depois que essas coisas mais visíveis somem, aí começa um processo em outras áreas que ninguém está vendo: orgulho, fofoca, falta de perdão. Que é coisa que ninguém vê. Tudo isso é obra do novo nascimento, é obra do Espírito Santo. Então dê liberdade ao Espírito Santo para que o perdão passe a fazer parte da minha e da sua vida. Amém? Vamos lá, já estou encerrando. Insistimos em resistir. Outro tópico. Às vezes, embora com o nome escrito no livro da vida, ou seja, salvos, já resgatados, insistimos em não levar prontamente a nossa cruz e não queremos perdoar. Entende? Mesmo salvos, mesmo com o processo que o Espírito Santo está querendo produzir no seu coração por conta do novo nascimento, nós insistimos: fala, Deus, eu até aceito o Senhor mexer no meu orgulho, eu até aceito o Senhor me deixar parar de beber, eu paro de falar uns palavrão aí, tranquilo, paro de frequentar aquele lugar lá onde eu fazia uns negócios, aí eu falo assim, nunca não tem problema, mas outras coisas que a gente faz, paro de ir nos lugares estranhos aí, mas perdoar aquele fulano não dá. Faz sentido? Nós não fazemos isso?
Quando eu e você fazemos isso, é o mesmo de Jesus, nós estamos carregando a cruz. Aí chega no ponto e fala, filho, você precisa perdoar. Peraí, Jesus. Aí não. Larga a cruz, vou voltar. Dá licença. Entende? Quando nós decidimos não perdoar, é o mesmo de largar a cruz e deixar de seguir a Cristo. Porque perdoar faz parte do processo do novo nascimento. Antes, temos uma tentativa escravagista de oprimir, acusar, expor uma situação anterior que nos logrou prejuízo, ou seja, que nos trouxe prejuízo. Precisamos encarnar o princípio da cruz. Assim como Jesus, Paulo visualizou este princípio ouvindo a voz de Jesus e diz o seguinte, Gálatas 2:20, fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Aleluia. Entende? Quando nós decidimos por Cristo, quando nós decidimos carregar a nossa cruz, dentro desse processo, o perdão vem. Repete comigo, ninguém pode perdoar por mim. Como modelo de oração, Jesus nos ensinou, perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Mateus 6,12, o tema aqui na campanha. E eu queria ler com vocês rapidamente para a gente já partir para o final. Romanos capítulo 12, versículo 17 ao 19. Diz o seguinte, lê comigo. 1, 2, 3. Não... 18. Façam nunca minha é a vingança. Eu retribuirei. Essa parte não está na revista não. Preste atenção no texto ali. Diz o seguinte, lá no versículo 17. No versículo 18. Façam todo possível para, ou em outras traduções, se for possível, certo? Ou seja, nem sempre é possível, às vezes não dá, mas ele está dizendo, se for possível. E aí ele continua, quando depender de vocês, amados, não procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira. E ele está um pouco antes ele diz, quando depender de vocês, ou seja, quem resolve sou eu. Amém? Quando ele diz, seguir a paz com todos, se possível, seguir a paz com todos. E se possível, andem em paz. Então, quem decide sou eu. E aí ele continua, amados, nunca procurem vingar-se, ou seja, não vinguem a si mesmo, mas, continua o texto aí, não vinguem-se, esse mesmo, 1, 2, 3, amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, diz o Senhor. Olha o que o texto está dizendo. Ele está nos dando uma sugestão? É uma recomendação? Sim ou não? Tem certeza? Ele está dizendo assim, essa parte, se possível, não vingue-se. Foi isso que ele falou? O que ele disse? Amados? O que é nunca? Nunca. Então é uma ordem. Faz sentido? Ele não diz, antes ele diz, seguir a paz com todos, se for possível, não mata o seu irmão, mentira, brincadeira, não ande em paz. Agora ele diz aqui, nunca vingue-se, é uma ordem. Preste atenção nisso aqui, se você quiser anotar. É uma coisa injusta o povo de Deus se vingar. É uma coisa injusta o povo de Deus se vingar. Ou, outras palavras, é mal aos olhos de Deus que o seu povo se vingue.
Porém, é uma coisa justa quando Deus vinga o seu povo. Vou repetir. É injusto, é errado, é mal, é pecaminoso quando eu e você, como povo de Deus, nos vingamos. Porém, é justo, é bom, é amável, é maravilhoso quando Deus vinga o seu povo. Pegou? E aí eu pergunto, você tem paciência para esperar a vingança de Deus? Ou a sua vontade é pegar, ou nós queremos que Deus seja que nem o nosso cachorrinho, que nós treinamos. Alguém nos ofendeu e falar, pega Rex! E Deus vai e sai pegando, Vingadores, entendeu? Avengers! Capitão América, né? Você fica aqui, Assemble, e Deus vem com os anjos, mata todo mundo, fala, a vingança é do Senhor, aleluia. Pois é. E olha que interessante. Coloca o versículo 20. Lê comigo. 1, 2, 3. Ao contrário, meu Deus. Qual é a ordem de Deus do que fazer com os inimigos ou ofensores? Dá de comer, dá de beber. Deixa eu te falar algo. Depois você pode procurar, tá? Eu e você pode procurar. Nós não vemos nos evangelhos Jesus dizendo, orem pelos seus pais, orem pelos seus filhos, orem pela sua esposa, orem pela sua família. Ele diz amém. Mas nós vemos Deus falar, amem os seus inimigos e orem pelos seus ofensores. Mateus 5, 43 e 44. Mas eu digo, o que foi dito, amem o seu próximo e odeiem o seu inimigo. Mas eu digo a vocês, amem os seus inimigos e o quê? Romanos, o capítulo 12, versículo 20 diz para nós não nos vingarmos e para nós orarmos, para nós, se o inimigo tiver fome, a gente dá de comer, se ele tiver sede ou aqueles estão perseguindo, a gente dá de beber. Ou seja, e a gente vê que Deus fala assim, porque a minha é a vingança e no tempo certo eu vou julgar, certo? E aí quando a gente fala de vingança, nós já pensamos que inferno, em julgamento, em morte. Porém, quando nós olhamos no Novo Testamento, normalmente julgamento diz respeito a uma decisão. E guarda isso aí. Anota essa aqui. Nós agilizamos o julgamento de Deus quando perdoamos. Repete comigo. Nós agilizamos o julgamento de Deus quando perdoamos. Porém, eu retardo o julgamento de Deus quando eu tento me vingar. Faz sentido? E aí, logo nós pensamos, então o julgamento de Deus é inferno, né? Então, beleza, vou pegar o microfone hoje, vou perdoar todo mundo, que Deus vai mandar todo mundo para o inferno. É isso que a gente pensa. Só que, como eu disse, no Novo Testamento o julgamento está ligado à decisão. E aí quando a gente fala de decisão, a gente lembra de Jesus. Qual foi o desejo de Cristo quando vai para a cruz? Mandar todos para o inferno? Foi nos salvar. Quando eu e você perdoamos, nós abrimos espaço para a salvação da vida dos nossos perseguidores. Está entendendo? Nós abrimos espaço para o julgamento, para a decisão, para aquilo que Deus quer fazer na vida deles, que não é mandá-los para o inferno, mas sim agir com salvação. Enquanto nós mantemos as pessoas cativas a nós, Deus não tem liberdade, nós retardamos aquilo que Deus quer fazer na minha e na vida dela.
Está entendendo? Porque o texto diz que acumulem sobre quando você faz isso, quando você alimenta, quando ele está com fome, você dá de comer, quando ele está com sede, você dá de beber, você alimenta sobre ele brasas vivas. Ou seja, Deus tem poder, Deus tem liberdade para trabalhar na vida daquela pessoa e ela passar a. Você deve ter visto um monte de testemunho de alguém que, eu fazia tempo que não falava com fulano, mas quando ele me perdoou, eu entreguei a minha vida para Cristo e minha família foi salva, a minha casa foi transformada e hoje eu e você andamos juntos. Quando eu e você perdoamos, nós aceleramos e abrimos espaço para o julgamento de Deus das pessoas para a salvação. Quando nós não perdoamos, nós estamos retardando. E aí, sabe o que é interessante? Lembra que eu disse lá, eu já estou terminando, lá quando eu ministrei, que nós nos ofendemos com pessoas próximas? E aí a gente está muito tempo orando por gente dentro de casa para salvar. Senhor, salva minha família, salva meu marido, salva minha casa, salva o fulano. Mas só que a gente está cheio de ofensa, cheio de coisa guardada no coração, não libera de jeito nenhum. Aí Deus não tem liberdade, não tem poder ele tem, mas não tem espaço para trabalhar, porque está você no meio levantando uma barreira, falando, não, eu não permito que Deus vá até ele, porque ele me ofendeu. Diga comigo, ninguém pode perdoar por mim. Cristo não se ofendeu, Ele decidiu perdoar-nos. Aleluia. E partindo para o final, situação pessoal. A nossa necessidade de perdoar pode se referir a familiares, como eu já disse, amigos, líderes, professores, chefia, ou seja, alguém que pode exercer influência sobre nós, nossa vida, e que nos machucou, oprimiu, humilhou, abusou. Esses sentimentos hoje não permitem que o nosso relacionamento nos relacionemos bem, tornando-nos inseguros, ciumentos, ressentidos, rejeitados, vítimas de relacionamentos abusivos, presos em comentários maldosos. Quantos de nós ouvimos um comentário maldoso a nosso respeito e nos prendemos nele a vida inteira? Já aconteceu? Você? Alguém falou que você tem um pé chato. E aí você guarda aquilo no coração e aquilo passa a ser verdade na sua vida. Posso compartilhar algo? Eu lembro que quando eu era mais novo, algumas pessoas lembram de mim, assim, acho que boa parte lembra, eu tinha uma coisa, ainda tenho. Eu era pescoçudo e cabeçudo, continuo sendo. Só que era desproporcional. Aí eu lembro que o pessoal ficava, e o pezão, né? Tudo desproporcional. Eu lembro que meu pai me deu aquela chuteira dry. É dry que fala? É dry, né? Ficar desse tamanho. Eu lembro de um desenho que fizeram comigo. Um balão, um pescoção, um corpinho desse tamanho e uma chuteira desse tamanho. Eu andava, literalmente, irmãos, eu andava assim na rua. Porque se eu andava assim, meu pescoço diminuía. Estou falando sério. É o que eu pensava. Assim, meu pescoço diminuía. Um comentário maldoso que ficou no meu coração. Continuo sendo um cabeçudo, pescoçudo, só ficou mais proporcional. Agora tem barriga também, né? Mas graças a Deus me resolvi. Mas a gente se prende nessas coisas. E vivemos oprimidos. Ou consequências do bullying, desconfiados das amizades. Deixaram feridas que custam cicatrizes e podem até nos paralisar ou doem demais. E preferimos não tratar, mas então sempre lá no limite sempre lá nos limitamos e limitamos também a obra completa de Deus em nossas vidas. Entende? Quando a gente impede, quando a gente vive assim, a gente impede a cruz de agir em nós, o processo de libertação agir em nós. Quando perdoamos, ligamos na terra o que está ligado no céu, como Jesus nos explicou: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como... Uau! E para concluirmos, sem liberação de perdão, não há cura. Pode repetir? Sem liberação de perdão, não há cura. Lembramos que o perdão não é um sentimento, lembre disso, o perdão não tem nada a ver com sentimento, mas sim com fé, mas uma ordem de Jesus. Liberar perdão com a boca abençoa as pessoas ligadas a essa
carceragem. E assim Jesus libera as nossas vidas de todas as amarras sociais, psíquicas, espirituais. Caso contrário, o amargor do cárcere continua nos acompanhando. Mateus 18, 32, 35, nós já estudamos bastante, mas eu quero ler com vocês rapidamente. Então o Senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, o seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará o meu Pai celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Nós já ouvimos essa parábola aqui nos 12 dias, então você sabe que texto que é esse. O Senhor Jesus, porém, nos convida a permitir a ação do Consolador. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aleluia. Se você se sente oprimido, se você está andando em opressão, o Senhor chama: vinde a mim, porque os cansados e oprimidos, porque Ele trará alívio. Libere-se, libere o coração, liberemos o coração de toda amarra e corramos para os braços de Cristo, pois nele nós temos alívio. Aleluia. Com a nossa própria força não conseguiremos liberar de pleno perdão, mas a força do Espírito Santo, a lei do pecado e da morte, dá lugar à lei do Espírito e vida em Cristo Jesus. Vivificamos pensamentos, sentimentos e ações. E olha aqui, 2 textos, João 8,36. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão... Aleluia. E João 8,32, lê comigo, 1, 2, 3. E conhecerão a verdade. Glória a Deus. O perdão liberta, pois abrimos as cadeias da morte, vingança, terror, opressão, e ouvimos e atendemos o convite do Senhor Jesus. A justiça de Deus, Jesus Cristo, excede o nosso entendimento. Ninguém pode dar o primeiro passo por nós. Ninguém pode dar o primeiro passo por você. Somente eu e você podemos. Repete comigo de novo: ninguém pode perdoar por mim. Porém, se eu decidir perdoar, eu viverei livre. Aleluia. Amém? Libere o perdão e deixe o Espírito de Deus agir. Viva esta plenitude. Você pode ficar de pé? Você recebe essa palavra? Antes da gente ir para o nosso momento de restituição, eu queria pedir e te incentivar a clamar ao Senhor, a colocarmos o nosso coração diante da presença do Senhor e pedir ao Espírito Santo que nos ajude nesse processo de novo nascimento. Hoje, fala o Espírito Santo, eu não havia entendido que todas as vezes que eu não libero o perdão, eu estou impedindo o Senhor de produzir em mim a vida de Cristo. Eu estou largando a cruz que estava caminhando para decidir permanecer no orgulho, permanecer na falta de perdão. Liberta-me, Senhor. Hoje eu libero o meu coração para ser livre, para viver em Ti, correr para os Teus braços e receber alívio, e receber em Ti segurança, pois o Senhor me amou primeiro, o Senhor me perdoou primeiro. Você pode começar a falar com Deus. Comece a falar com Deus. Peça aí ao Espírito Santo. E peça ao Senhor, traga à memória aquelas pessoas que eu preciso liberar, porque eu não quero mais andar nesse cativeiro. Ô Espírito de Deus, Deus de graça, de perdão, amor, e que derrama sobre as nossas vidas a Tua vida, a vida de Deus. Espírito Santo, nessa noite nós ouvimos a Tua palavra e queremos, Espírito Santo, clamar e falar contigo, Pai. Deus, se há em nós ainda essa falta de perdão, se há em nós, Senhor, esse desejo de permanecer, Senhor, com essas amarguras, com os ressentimentos, com a ofensa tomando conta do nosso coração, Deus, Espírito Santo, nos perdoa, nos leva, Senhor, por esse caminho vivificado por Ti, nos leva, Senhor, por esse caminho onde o Senhor está direcionando as nossas vidas, a tomar a nossa cruz e seguirmos a Cristo Jesus.
nesse caminho da eternidade, ó Deus. Espírito de Deus, traga à nossa memória aquilo que nós precisamos tomar como posição. Ó Espírito de Deus, traga a memória, Senhor, aquelas pessoas que estamos levando cativo dentro das nossas casas. Por tanto tempo, Senhor, clamamos ao Senhor, mas permanecemos prendendo, sendo carcereiros, ou aqueles que estão no cárcere, Deus. Tem misericórdia de nós, Espírito Santo. Queremos ouvir a Tua voz, queremos ser convencidos pelo Teu Espírito, queremos ser conduzidos pela verdade da Tua palavra, ó Deus. Fala conosco, Deus. Transforma as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus, 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 em nome de Jesus. Oh Espírito de Deus, oh Espírito de Deus,